Sejam bem-vindos à aula de História, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre algumas das revoltas do período regencial, que na verdade foram 5, entre elas a cabanagem, a farroupilha, que nós vamos falar destas hoje, mas também nós temos a revolta dos malês, a sabinada, a cabanagem. Mas para que o vídeo não fique tão extenso, nós vamos falar sobre 2 dessas revoltas, vamos dividir um pouquinho para que a gente consiga compreender todo esse contexto de revoltas dentro de um país em que o ambiente era muito complexo por conta da questão política. Então vamos recapitular e vamos entender que contexto político, na verdade, era esse. O período regencial vai de 1831 até 1840, são 9 anos em que regentes vão administrar o Brasil. Esses 9 anos antecedem a ascensão ao trono de forma definitiva de Dom Pedro II, que não podia assumir o trono porque o seu pai havia o deixado aqui com apenas 5 anos de idade. Então, ele só poderia assumir o trono com a sua maioridade. Então, esse meio termo aí, todos esses anos entre Dom Pedro I e Dom Pedro II são administrados por regentes. A princípio, o Brasil teve uma regência trina, que na verdade se dividiram em 2, uma regência trina provisória, depois uma regência trina permanente. E depois essa regência passa a ser uma regência una, também já vimos isso. Nós tivemos 2 regências unas, a regência una de Diogo Antônio Feijó e a regência una de Araújo Lima. Pois bem, hoje nós vamos falar de algumas revoltas que aconteceram nesse período tão complexo, porque demandava uma desigualdade social muito grande. Muitos setores, muitas regiões do Brasil não tinham esse sentimento de pertencimento a uma nação de fato e buscaram, de certa forma, se emancipar, tornar-se uma república à parte do Brasil, aproveitando-se desse período de instabilidade. E entre essas revoltas, nós vamos falar primeiramente da cabanagem, que acontece na região do Grão-Pará. A cabanagem ela acontece de 1835 até 1840. E quando a gente fala da província do Grão-Pará, é importante que vocês entendam que a essa época, no contexto de 1835, eu estou abrangendo todas as regiões próximas ao Pará. Não é só a região do Pará. Então, Amazônia, Rondônia, tudo isso fazia parte da província do Grão-Pará. E que ficavam, de certa forma, isolados politicamente. Por que eu falo isso? Porque geograficamente estavam muito afastados do centro político, que era o Rio de Janeiro, e por todas as outras condições que não existia e que não favorecia esse sentimento de pertencimento a uma nação única, principalmente durante o período regencial, durante a regência trina, em que, de certa forma, se dá a ideia de descentralização do poder. Mas o que é que acontece? Vamos partir do princípio. Por que o nome cabanagem? Na verdade, é o nome que vai fazer referência aos cabanos, que são as pessoas, os populares, o grupo mais pobre dessa revolta, que vai se envolver nessa rebelião. Moravam em casas de palafitas, em cabanas, na maioria das vezes eram ribeirinhos e que estavam marginalizados economicamente e politicamente. Mas não são apenas os populares, a classe pobre que participa dessa revolta. Os populares, os cabanos, vão se unir à elite local, que tinha também algumas revoltas, e entre elas estava a falta de autonomia dentro da província. Eles queriam decidir, eles queriam tomar decisões políticas dentro da província do Grão-Pará. E não existia, de certa forma, essa autonomia dentro das províncias. Isso foi conseguido gradativamente depois do ato adicional de 1834, mas a Constituição vigente, ela não trazia
essa autonomia para as províncias. Então, assim, a elite vai se juntar com os populares, conhecidos aí como cabanos, para derrubar o poder provincial e tentar instaurar uma república. Qual era o objetivo da revolta e qual era a ligação entre esses populares e a elite local? Por que eles se unem? Esses objetivos, eles eram objetivos em comum dos dois grupos sociais? Sim, esses objetivos eles eram em comum. Na verdade, o principal objetivo era a separação do governo regencial. Eles queriam essa autonomia, eles queriam proclamar uma república na província do Grão-Pará, que, como eu disse a vocês, envolvia toda a região próxima ao Pará. E apesar dessa comunhão nos objetivos, eles se divergiram. Porque, a princípio, nós temos duas lideranças, não é importante decorar nomes, mas é importante que vocês entendam a cronologia dos acontecimentos. Félix Malcher e o Francisco Vinagre se destacaram entre a elite local para serem os cabeças dessa primeira fase da revolta. Eles conseguiram tirar o governo provincial que existia, mataram o governador da província e estabeleceram um novo governo. Eles eram os líderes desse governo, mas o que existiu depois disso foi uma dissociação de pensamentos. Félix, junto com o Francisco Vinagre, eles não se entendiam com toda a massa, com todos os populares que teriam engrossado essa revolta e teriam feito a revolta acontecer de fato. Por quê? Porque não houve separação, muito pelo contrário. Eles passaram a seguir o regime regencial da mesma forma. Eles apenas estavam no poder. Então, uma segunda fase faz com que todo o corpo desses revolucionários se voltasse contra esses líderes, assassinaram esses líderes e retomaram o poder. E é aí que vai surgir uma figura muito importante dentro desse processo da revolta da cabanagem, que é Eduardo Angelim. Então é importante que vocês, por exemplo, não esqueçam esse nome. Se existe um líder que vai ser marcado nessa história, é Eduardo Angelim, porque embora ele tenha saído também da elite local, ele pertencesse a uma classe privilegiada, ele foi fiel o tempo todo ao princípio dessa revolta, que tinha como objetivo a separação, que tinha como objetivo lutar pela autonomia da província. Então, Eduardo Angelim acaba assumindo esse corpo dentro dos revoltosos, toma o poder, esses líderes antigos eles são assassinados e Eduardo mantém essa ideologia e consegue essa separação provisória, é claro. Foi um curto período em que o Grão-Pará aí se proclama independente, proclama uma república, é provisório, mas que é significativo. É importante que vocês entendam que a violência, uma das repressões mais violentas, elas aconteceram no Pará nesse período. Quando o poder regencial decide sufocar essa revolta, que já tinha inclusive proclamado a república, chegam a assassinar por volta de 30 mil pessoas. Então, muitas pessoas morreram, padeceram, muitas pessoas, principalmente os populares, os cabanos, que eram descendentes da sua maioria de índios, que eram descendentes de negros. Então, essas populações ribeirinhas, principalmente, elas foram dizimadas quando o poder regencial decide reprimir essa revolta. A segunda revolta que nós vamos falar hoje é conhecida como Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Ela é a revolta mais longa do período regencial, consistindo aí em 10 anos, vai de 1835 a 1845. E o desenrolar dessa revolta se dá já quando Dom Pedro II já está no poder e consegue colocar fim a essa revolta que se estende por tanto tempo. Essa revolta, ela tinha a princípio o objetivo de apenas conseguir a autonomia da região e também tinha o objetivo de fazer com que o charque dessa região, a carne seca,
fosse amplamente vendida por todo o Brasil. E isso era difícil porque o governo regencial ele acabou favorecendo o Uruguai, a Argentina, outros países na entrada desses produtos no Brasil com impostos baixíssimos. E esses produtos, principalmente a carne, o charque, ele era vendido mais barato do que a carne da região do Rio Grande do Sul. Então esse foi o estopim da revolta, mas embora tenha começado ainda com esse sentimento tímido de conseguir essa autonomia e brigar por essa questão econômica, acabou se estendendo e virando algo maior, até que eles queriam, na verdade, conseguir a independência total, proclamando uma república na região. Inclusive, a república ela é proclamada, mas por pouco tempo, também por um período muito curto. Por que se chama Revolta dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, e por que essa revolta, essa rebelião acaba se estendendo tanto até 1845? Bom, os farrapos aí, porque na verdade a população ela é usada pela elite local, pelos pecuaristas, na verdade são os pecuaristas, os agricultores que vão levantar essa bandeira de brigar por essa questão econômica, da venda do seu charque. Muitos consumidores brasileiros preferiam comprar o charque da Argentina, do Uruguai, que chegava no Brasil até mais baratos. Então, a região acaba se revoltando, e quando eu digo a região se revolta, eu estou falando do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são essas duas regiões da região sul que vão se revoltar, mais especificamente agricultores pecuaristas. Mas vão usar a população, que por isso adquire esse nome de farrapos. Eram os agricultores, eram os trabalhadores urbanos, as pessoas que tinham vestimentas mais maltrapilhas, por isso o nome Guerra dos Farrapos. Então a grande massa, os grandes rebeldes dessa revolta são os farrapos. Fazem parte dela essa população mais pobre, mas ela é encabeçada principalmente pela elite local. O estopim, na verdade, é esse fator econômico que eu disse para vocês. Eles brigaram por isso, porque exigiam que o governo regencial aumentasse os impostos desse charque, como de qualquer produto que viesse de outra região, porque se a região Rio Grande do Sul fazia parte do Brasil, do país, era preciso que houvesse essa unificação. E como eu disse a vocês, a princípio eles queriam só autonomia para decidir questões políticas e depois eles passam a lutar pela república, por uma separação total. Os grandes nomes dessa revolta, que vão fazer muita diferença nesse processo, é o Bento Gonçalves, que já pertencia à região e era um militar, e Giuseppe Garibaldi, não esqueçam desse nome, inclusive. Ele é um italiano, vem com essa experiência de já ter lutado na Itália pela unificação do Estado italiano. Então, além de trazer experiência, traz toda uma ideologia de revolução, porque ele vem da Europa. Então, a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos, ela também é muito induzida por tudo que estava acontecendo fora do Brasil. Então, é o caso na independência dos Estados Unidos, era o caso do que tinha acontecido também lá atrás, a Revolução Francesa. Então, todo esse sentimento que também emanava, de certa forma, da Europa, acabou fazendo parte e interferindo na ideologia de quem lutou pela República durante a Guerra dos Farrapos. O exército formado pelos farrapos e principalmente sob a liderança de Giuseppe Garibaldi e de Bento Gonçalves conseguiram sucessivas vitórias. Isso deu a eles autonomia e favoreceu a república, que vai ser proclamada em 2 momentos na região. Como eu disse no início, a gente fala da revolta que acontece no Rio Grande do Sul e que não é somente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Então, em 1835, existe a proclamação da República Rio-Grandense e em 1839 a proclamação da República em Santa Catarina, que vai ser conhecida como República Juliana, porque é proclamada no mês de julho.
Quando ocorre isso e a região sul já se considera independente, já se considera uma república, isso faz com que o governo brasileiro, e aí nós já falamos de Dom Pedro II, que a essa época já assumiu o trono, ele assume um pouco antes, em 1840, aos 14 anos ainda, e o desenrolar dessa revolta é em 1845. Então, Dom Pedro II passa a ter uma preocupação nessa região que temporariamente consegue essa independência, essa separação, e busca um acordo econômico que vai favorecer essa região. Então, essa região, ela volta a pertencer ao Brasil, essa separação ela é apenas provisória, mas eles conseguem os objetivos que por eles foram lançados no princípio dessa revolta, em 1835, quando de fato ela teve início. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é que é uma revolta que fica na região sul. Todas as revoltas que vocês viram até agora estavam concentradas principalmente na região nordeste, norte, que é a região do Pará, mas principalmente na região nordeste, e nós estamos falando de uma revolta que ela tem um objetivo diferente, não um objetivo exatamente, mas toda a realidade da região é uma realidade diferente. As questões econômicas são de cunho diferente. Então, portanto, até mesmo por se tratar de uma elite tão importante para a economia brasileira, o governo acaba propondo um acordo que favorecesse essa região. Então, ao final da revolta, não existe uma violência absurda que vocês acabaram percebendo que aconteceu nas outras revoltas. A revolta tem fim em 1845, Dom Pedro II manda o militar Duque de Caxias, que tem um papel fundamental na questão do diálogo para o fim da revolta, e era um homem de muita confiança de Dom Pedro II, então ele, usando a diplomacia, ele vai propor esse acordo com os líderes da revolta. E esse acordo é assinado, é como se fosse um acordo de paz e um acordo político, em que a região não seria independente, estaria unida ao Império Brasileiro. Em contrapartida, o governo ia valorizar os produtos da região sul, principalmente o charque, iam estabelecer impostos mais altos para produtos que viessem de regiões estrangeiras e garantiam a não punição das pessoas que participaram dessa revolta. Todos os rebeldes seriam isentos de qualquer punição, e isso de fato acontece. Então, em 1845, enfim, depois de 10 anos, ocorre aí o final da Guerra dos Farrapos. E vamos falar, enfim, do golpe da maioridade que eleva ao poder Dom Pedro II, mesmo com apenas 14 anos. Por isso que esse episódio é conhecido como golpe. Existe um golpe na Constituição vigente, que era a Constituição de 1824, a primeira Constituição e a que durou, a que vigorou por mais tempo no Brasil, promulgada ainda no governo de Dom Pedro I, que ficou conhecida inclusive como Constituição da Mandioca, porque era uma Constituição em que era preciso comprovar renda para votar. Só os homens votavam e os homens ricos, por isso que acabou ficando conhecida como a Constituição da Mandioca. Mas enfim, esse golpe acontece em 1840 devido todo a esse contexto de insatisfação, de inconstância política no Brasil. Era muito difícil manter a unidade territorial, a unidade política. Existiam revoltas em todas as regiões do Brasil. E muitos acreditavam que era necessário Dom Pedro II assumir o trono porque essas revoltas iam ter fim, porque iria centralizar o poder nas mãos do rei de fato, e que o rei seria mais respeitado. Dom Pedro II seria de fato respeitado se estivesse no trono. Então isso é antecipado em 1840, ele assume o trono com apenas 14 anos, em meio a toda essa instabilidade política, principalmente briga entre os partidos, os liberais e os conservadores.
Então, no meio de toda essa crise política, existe esse episódio que fica conhecido como o golpe da maioridade. Espero que tenha ficado claro sobre as duas revoltas. Estudem, na próxima aula a gente continua falando do finalzinho do período regencial e de algumas revoltas que faltaram.